fosse você que está por fora do templo, eu entraria para ser molhado aqui dentro, no meio dos que estão sentados, recebendo o alimento da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, pensando neste assunto, procurei na Bíblia Sagrada um exemplo, um adolescente que a gente pudesse citar como exemplo de vida para os adolescentes dos dias atuais. E não pude fugir da vida de um adolescente. O adolescente chamado Daniel. Quem era Daniel? Irmãos, Daniel é um dos maiores exemplos de sobriedade na Bíblia Sagrada. Não só de sobriedade, de vigilância e de resistência ao pecado. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Era um judeu, adolescente judeu, que vivia uma vida normal como os demais adolescentes normais da sua época. Escuta, a Bíblia não revela detalhes sobre a sua família, quem era seu pai, quem era sua mãe, se ele tinha irmãos. Mas a Bíblia diz que ele era de uma linhagem nobre. E diz ainda que ele gozava de uma amizade muito bonita com 3 amigos. Quais eram os 3 amigos de Daniel? Quais eram os 3 amigos de Daniel? Ananias, diga comigo, Ananias, Misael e Azarias. Claro, todos os 3 crentes como ele, não podia ser diferente. Estava tudo muito bem na vida de Daniel, quando de repente ele percebeu que Jerusalém foi invadida, estava sendo invadida pelo rei Nabucodonosor. Qual rei que invadiu Jerusalém? Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém e com seu exército retira do trono a Jeoiaquim, que era o rei na época em Jerusalém, estava no 3º ano do seu reinado. Tudo isso a gente encontra no 1º capítulo do livro deste jovem. E após sitiar Jerusalém, Nabucodonosor com seu exército, leva na primeira leva, ele consegue transportar de Jerusalém para a Babilônia cerca de 10.000 cativos. Escuta, jovens, Daniel era crente, Azarias, Misael e Ananias era também. E aí, naquela primeira leva de 10.000, está presente entre os cativos que estavam sendo levados para a Babilônia, os 4 jovens crentes, aqueles 4 jovens quadrados, que marcavam diferença na sociedade da sua época. Eles estavam lá no meio dos que estavam sendo levados cativos. Os historiadores falam de que a viagem foi dificílima, uma viagem a pé, sem dúvida. Foram fustigados durante aquela viagem, eram cativos, estavam indo como escravos para a Babilônia. Entendo e acredito que todos vão de convir comigo de que a perturbação na mente, no coração de Daniel, de Azarias, de Misael e de Ananias não era pequena. Mas eles vão, e quando chegam em Babilônia, eles se dão com um fato que ainda hoje dói no coração de todo leitor da Bíblia, quando no capítulo 1 do livro do profeta Daniel está dito que com os cativos de Judá foram levados também os vasos de ouro da casa de Deus, aquela casa onde Daniel adorava a Deus, aquela casa que Daniel frequentava para adorar o Senhor, e via lá os vasos de ouro que eram utilizados lá na casa de Deus. Agora estava também em Babilônia, e Daniel presenciou aqueles vasos de ouro santos que tinham sido reservados para o serviço do Deus eterno, serem colocados agora dentro de um templo onde era adorado um dos deuses pagãos da Babilônia. Isso deve ter doído profundamente no coração de Daniel. E ele percebe isso. E diante de tão grande sofrimento, de tão grande angústia, sozinho ali, em uma terra estranha, Daniel começa a amargar terríveis lutas. Meus queridos, vale a pena a gente ler, abra a sua Bíblia. Nós não vamos nos delongar não.
mas queremos que você participe conosco. Primeiro capítulo do livro de Daniel. Eu pensei de não ler, e apenas citando alguns pontos mais importantes, mas não dá para a gente deixar de ler esse primeiro capítulo. Está escrito o seguinte: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Aí diz que o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Escutem, meus queridos irmãos, o que disse Nabucodonosor. Então disse o rei Nabucodonosor a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos da linhagem e dos nobres. E ele especifica dizendo o seguinte: quero jovens em quem não haja defeito, jovens formosos de parecer e instruídos em toda que sejam sábios em ciências e versados e que tenham habilidade para viver aonde? Para viver no palácio, a fim de que fossem ensinados em quê? Nas letras e em que mais? Na língua de quem? Dos caldeus. A gente pode um pouquinho mais adiante? Podemos. O rei ainda diz no versículo 5, o rei ainda determina que a ração, que a comida de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, fossem oferecidos durante 3 anos àqueles jovens, para que no fim destes 3 anos, eles pudessem estar aonde? Estar diante do rei. Oh, meus queridos. E quando Aspenaz começa a olhar aqueles milhares de cativos de Judá, os seus olhos pairam em Daniel, em Azarias, em Misael e em Ananias. E agora aqueles 4 jovens crentes são escolhidos. Talvez aquilo parecesse uma vitória. 4 jovens ser escolhidos para servir ao rei. E não deixa de ser. Mas havia um plano diabólico traçado. Percebem que havia um plano diabólico traçado? O maligno queria destruir tudo que o Espírito de Deus tinha colocado na vida de Daniel. A gente percebe que até a língua, até o hebraico, tinha que ser sufocada. Daniel teria que falar a língua dos caldeus. Ele tinha que esquecer a sua língua de origem. E não somente isso, dentre outras coisas mais, ele não poderia mais comer o que queria. Ele teria que se alimentar da comida que o rei comia. Por quê? Porque a comida que o rei comia era uma comida oferecida aos deuses pagãos. Era uma comida sacrificada aos ídolos. Havia um plano diabólico arquitetado para aniquilar a vida espiritual de Daniel. E dos seus amigos consequentemente. Mas, meus amados e queridos irmãos, o que me chama a atenção é que Daniel, neste momento, quando ele se depara com aquele quadro, quando dizem para ele, quando Aspenaz diz que ele foi convidado, e de que ele vai agora passar 3 anos preparando-se para servir à mesa do rei, para servir ao rei no palácio. Daniel analisa a situação. Eu acredito que ele lembra dos momentos de adoração na casa do grande rei em Jerusalém. Ele lembra da chamada de Deus na sua vida. Ele lembra dos propósitos de Deus para a sua vida. Ele lembra do Senhor dos Exércitos. Ele lembra da lei. Ele lembra que lá em Levítico estava descrito a proibição da alimentação sacrificada aos ídolos. Daniel pondera, ele já estava cativo, ele sabia que poderia sofrer bastante. Qualquer decisão precipitada poderia até representar a morte para ele e para os seus amigos, mas ele não duvida. Diante da situação, ele toma uma iniciativa tremenda. Ele era sóbrio, ele era prudente.
ele tinha moderação, ele estava vigiando e ele sabia resistir. Ele sabia dizer não. Ele sabia não ceder ao pecado. Ele sabia não se dobrar. E ele faz também o seu plano. Chama o chefe dos eunucos e ele diz no versículo de número 8. Veja o plano de Daniel. Eu queria que você dissesse comigo o seguinte. Versículo 8, está escrito, repita comigo. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, e portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Não precisa repetir, mas observa, versículo 10 diz que o chefe dos eunucos disse a Daniel, eu tenho medo, eu não posso fazer isso, eu tenho medo, Daniel. Daniel até que achou graça diante dos olhos do eunuco, do chefe dos eunucos, mas o chefe dos eunucos medroso disse, eu tenho medo do rei, foi ele quem determinou a tua comida e a comida dos outros três, e também a vossa bebida. E sabe, Daniel, pode ser que ele veja que os vossos rostos estejam mais tristes do que os demais jovens, que são vossos iguais. E aí, assim poríeis, digo, em perigo a minha cabeça para com o rei. E aí fugiu pela tangente. Olha para cá, Daniel desistiu, Daniel calou. Olha para cá, jovem, olha, meus queridos jovens do grande coral, escuta o que eu vou dizer. Daniel podia dizer assim, ele podia chegar lá no altar, dobrar o joelho e dizer, Senhor, tu viste que eu tentei, mas não consegui. Não consegui, Senhor. Eu vou orar e vou comer da comida sacrificada aos ídolos. Tu podes, através da oração, anular toda e qualquer maldição da comida. Tu sabes que eu fiz o que eu podia e não consegui. Eu vou comer. Mas Daniel tinha firmeza de propósito no coração. Olha, deixa-me dizer uma coisa aqui. Feliz é o jovem que tem firmeza de propósito na sua vida. Geralmente os jovens, os adolescentes que têm firmeza de propósito no coração são ridicularizados no colégio, são ridicularizados no trabalho, são ridicularizados até no seio da família, e pode até ser ridicularizado na igreja, porque quem tem firmeza de propósito não se dobra. Quem tem firmeza de propósito se firma na palavra de Deus, e podem até empurrá-lo para um lado, para o outro, para frente ou para trás, mas ele está firme como um monte de Sião que não se abala, mas permanece lá no lugar para todo sempre. Você pode dizer amém? Daniel era assim. Ele tinha iniciativa. Daniel era um jovem inteligente. Ele não se dobrou. Ele chama agora o guarda, a quem o chefe dos eunucos comissionou para cuidar dele e dos outros três, e pede ao guarda. Vamos ver o que ele diz. Ele diz ao guarda no versículo 11. Ele diz o seguinte: então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Escuta, e então tu poderás ver diante de ti o nosso parecer, e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei. Conforme vires, procedas para com os teus servos. E aí o guarda atendeu. Veja a iniciativa de Daniel. Eu quero comer legumes e quero beber água apenas durante 10 dias. Se durante esses 10 dias, no final dos 10 dias, quando vires observar a Sadraque, a Mesaque e a Abdenego, ou Azarias, Misael e Ananias, verificares que não estamos indo bem, aí tomas a decisão que quiseres. Mas somente daqui a 10 dias, experimenta, dá-me legumes, dá-me somente água. Daqui a 10 dias analisa, e aí tomas a decisão que quiseres tomar. Meus queridos irmãos e amigos que podem me ouvir nesta noite, ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores.
Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte o guarda tirou a porção do manjar deles, e o viu que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, agora observa a resposta de Deus para aqueles jovens que tiveram firmeza de propósito. A estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Está escrito ainda que ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos apresentou diante de Nabucodonosor. Olha aqui o que disse o rei. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, como Ananias, como Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria e sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fazia pergunta, achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Você pode levantar a sua mão para o céu? Adore a Deus pelo que ele fez na vida de Daniel, de Ananias, de Azarias e Misael. Jovens, há sempre um preço a pagar. Aqueles que querem receber a graça do Senhor Jesus e por ele ser exaltado, tem que estar disposto a negar a si mesmo, a ganhar através da perda. Se você não tem coragem de ganhar perdendo, se você não tem coragem de dizer não, se você não tem coragem de negar a si mesmo, você não pode receber a bênção de Deus na sua vida. Mas se nesta noite você fizer aqui um pacto com o Senhor, ainda que até hoje você tenha feito parte daquele grupo de jovens que a cada dia está sempre perdendo diante dos lances que o inimigo lança contra a sua vida, mas se hoje você fizer um pacto com Deus aqui neste trabalho, e tal qual a Daniel assentar no coração o propósito de não se contaminar mais a partir deste dia com o manjar do rei, você vai ver que a mão do Senhor vai se estender sobre a sua vida, e a graça do Senhor vai se revelar no seu viver, e o mundo há de ver a diferença na sua vida. Quantos dizem amém? Mas pensam que parou por aí a luta? Olha para cá. Satanás nunca se dá por vencido. Quando Daniel, Azarias, Misael e Ananias é exaltado, Satanás faz um projeto, e ele planeja matar a todos os 4 jovens. Olha para cá, jovem. Essa é uma verdade que eu vou te dizer que você já sabe, mas você precisa ouvir. Olha para mim. Você está aqui porque Deus tem te guardado. Se o inimigo pudesse, ele já tinha tirado a nossa vida há muito tempo. Ele já tinha nos destruído. Todos os dias, ele planeja aniquilar a nossa vida espiritual e acabar com a nossa vida material. Ele sabe que enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, seremos motivo de preocupação para ele. Porque ele sabe que um jovem, que um adolescente na mão de Deus, tem muito mais poder que qualquer bomba atômica dessa que os países estão construindo por aí. E um jovem adolescente, quando explode na mão de Deus, o resultado é muitas almas arrebatadas do reino das trevas. E sabendo disso, ele tem feito planos. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele planeja matar a Daniel. Nabucodonosor tem um sonho. E quando acorda pela manhã, perturbado, convoca todos os magos, astrólogos, capítulo 2, e diz para todos os sábios que estavam presentes ali naquela manhã, naquele momento, que eles teriam que dizer o sonho que ele tinha sonhado porque tinha esquecido, e teriam que dar a interpretação. Isso perturbou demais os magos e os sábios, e eles disseram que era impossível. O rei Nabucodonosor extrapola os limites e diz que todos morreriam. Todos
todos os sábios, todos os magos, todos os entendidos, haveriam de pagar com a vida, se não dissessem para ele qual era o sonho que ele tinha sonhado e pudesse dar a interpretação do sonho. E sai o edito do rei, porque ninguém podia dizer o sonho nem dar a interpretação. E quando isso chega ao conhecimento de Daniel, ele estava sentenciado à morte. Arioque chega para Daniel e diz: Daniel, você vai morrer Ananias, Azarias e Misael, todos os sábios. O edito já saiu do rei, vai morrer todos os sábios. Daniel olha assim para Arioque e diz: olha, volta para o rei, pede a ele um tempo. Jovem que tem firmeza de propósito no coração, conhece a Deus. E quem conhece a Deus não se amedronta com nada, não cede, está ali firme. E sabe que Deus tem uma saída para qualquer situação na sua vida. Você pode dizer amém? Você sabia que Deus tem uma saída para qualquer situação na sua vida? Moça, olha para mim. Você sabia que Deus vai revelar a saída para essa situação na sua vida? Você sabia que Ele já está agindo e que você não vai sair daqui nesta noite sem ter a direção de Deus? Daniel pede um tempo, conversa com Ananias, Misael e Azarias e cai de joelho. Jovem, o segredo da vitória ainda está no altar da oração. Moça, está difícil? Estás ameaçada de morte? Moço, tu estás ameaçado de morte? Moço, está tão grande a tentação que tu só vês a cova à frente. E pensas que não vais vencer, vais perecer. Moço, o espírito do maligno, do adultério está batendo tão forte. A prostituição está batendo tão forte. A dificuldade está tão grande no colégio. Tu tens conseguido fugir, mas estás sem força. Chegaste aqui hoje só vendo morte, só vendo queda, só vendo escuridão. Deus tem uma saída. Ele está se levantando. Ele vai te revelar uma saída. Não morrerás. Não morrerás. Entra no altar da oração a partir de hoje. Deus vai revelar uma saída. Glória a Deus. Me rouba na xere, me cante. Ela fanda na labaxere. Deus tem uma saída. Quando Daniel, Azarias, Misael e Ananias entram no altar da oração. Isso é lindo demais. Desce, forga santa, aleluia, está escrito no capítulo 2, versículo de número 19, que depois de orar, Daniel deita-se para dormir. E quando Daniel deita-se para dormir, o Senhor faz Daniel sonhar o sonho que sonhou Nabucodonosor. Esse é o Deus que você serve a Ele, viu? Esse é o Deus que você serve a Ele. Não sabes, não ouvistes que o Senhor, o eterno Deus, não se cansa, nem se fatiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Daniel estava sentenciado à morte, perturbado, mas orou. E na oração Deus se levanta e faz ele sonhar o sonho de Nabucodonosor. Quando Daniel se levanta de manhã, tinha sonhado o sonho de Nabucodonosor. Irmãos, eu penso que talvez se fosse eu ia sair correndo e gritando. Eu sei o sonho, a interpretação. Reúna aí todos os magos, porque eu quero contar diante de todos qual o sonho do rei e a interpretação do sonho. Mas a primeira atitude de Daniel, quando ele levanta, que percebe o agir de Deus na sua vida, não foi outra atitude de Daniel, se não curvar-se diante do Eterno e louvá-lo e adorá-lo e bendizê-lo e exaltá-lo. Ele diz: seja bendito o nome de Deus para todos sempre. Cante, largue o xere e me faz, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais,
Eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria, porque me deste força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei Nabucodonosor. Levante a sua mão, adore a Deus. Ele responde, Ele atende, Ele é o Senhor que se levanta. Está escrito em 12:5 de Salmos: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei quando, grande coral, quando? Eu me levantarei quando? Agora! Agora! Eu me levantarei agora! Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! 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 Ele se levanta. Mas o inimigo não se dá por vencido. Para concluir, quando ele percebe que Daniel é vitorioso, e nem morre Daniel, nem morre os outros 3 jovens, e nem morre nenhum sábio, ele arquiteta no inferno outro plano, e coloca no coração de Nabucodonosor o desejo de erguer no campo de Dura uma estátua, para que todos se curvassem e adorassem aquela estátua de ouro. Agora ele pensa: acabo com eles, eles agora morrem, eu agora vou destruí-los. Olha, o inimigo, quem sabe, pode ter se levantado e dito lá no inferno: eu vou destruí-la, eu vou destruí-lo. Talvez ele pôs no teu caminho um jovem que não conhece o Deus verdadeiro. Quem sabe ele colocou no teu coração um projeto, e tu estás perturbado e perturbada porque sabes que Deus não quer. O diabo está dizendo lá no inferno: eu vou acabar com ela, eu vou destruí-lo. Mas nesta noite o Senhor se levanta, Ele vai destruir os projetos do diabo, Ele vai tirar do teu caminho os empecilhos. É Ele quem aplana a estrada, é Ele quem limpa o caminho, é Ele quem tira a pedra e diz: caminha, vai em frente, vai em frente. Aleluia! Você não vai parar, você vai prosseguir, e todos vão te ver que Deus é contigo. Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer. Aleluia! Vou matá-los. É agora, é no campo de Dura, quando a estátua estiver erguida. O edito é para todos se curvarem, e eu quero ver agora. Todos têm que se curvar, mas quem é crente, quem conhece a Deus, não se curva, não se dobra, porque aprendeu a resistir ao diabo, aprendeu a resistir ao pecado, aprendeu a resistir à carne, aprendeu a resistir ao mundo. E quando os tocadores tocam as músicas conforme determinado por Nabucodonosor, a multidão era grande, estava lá. Quando a ordem sai para os tocadores tocar e todos se curvarem, todos se curvam, mas Ananias, Misael e Azarias ficaram de pé. Todos caíram prostrados, mas aqueles 3 jovens estavam de pé. Ah, mas tinha uma fornalha preparada para quem não se curvasse. Sim, tinha uma fornalha, mas fornalha não amedronta aquele que tem seguro de vida com o Deus que está sentado no trono entre querubins e serafins. Aquele que disse: meu é o poder, minha é a força. Ninguém que conhece a Ele, que vive pela sua palavra, se dobra. Chegam para Nabucodonosor e dizem: olha, todos se dobraram com exceção de 3 jovens, e são justamente aqueles 3 sábios, aqueles 3 entendidos, os amigos de Daniel. Eles não se dobram, eles desobedecem, eles desrespeitam a tua ordem. Nabucodonosor se enfurece, chama os 3 e diz: vou dar ordem para tocarem de novo. E eu quero saber se é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não se curvam diante da estátua que eu, Nabucodonosor, levantei. E quando ele faz essa pergunta aos 3 jovens, diante de todo o povo, eles abrem a sua boca e num coral só diz: não necessitamos de responder sobre este negócio. Se nós formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos pode nos livrar dela. E Ele nos livrará não somente dela, mas também da tua mão.
Ele não quiser nos livrar, e se Ele quiser que a gente morra lá dentro queimado, mas a gente não se dobra, a gente vai se tornar cinza lá dentro, mas a gente não deixa de servir ao Senhor e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Isso é bonito, não é não, irmão? É muito lindo. Você pode mandar me matar, mas deixar de amar a Deus acima de todas as coisas jamais. Então toca, tocadores. Aquece aí 7 vezes a fornalha. Eu quero ver se é verdade o que eles estão dizendo. Aquece 7 vezes e toca aí, tocadores. Eis a grande oportunidade para não morrer. Todos se curvam. Sadraque, Mesaque e Abidênego está lá de pé firme. Acho que até olhando para o céu. Não demorou. Nabucodonosor chama os homens. E estes levam a Sadraque, Mesaque e Abidênego e lançam na fornalha. Irmãos, está escrito que o fogo estava sobremaneira quente, que os homens que levaram os 3 jovens foram queimados. O fogo devorou na porta da fornalha, mas os 3 jovens caíram dentro do fogo. Ficaram torradinhos, não foi? Está escrito que eles andavam para lá e para cá. E enquanto eles iam e vinham, um ser todo especial, diferente, também estava entre eles andando para lá e para cá. Aleluia! E enquanto Nabucodonosor observa do orifício o que acontecia na fornalha, perplexo, admirado, ele grita: quantos foram lançados? Foram 3, e por que tem 4? Eu estou vendo 4. Só foram lançados 3, mas tem mais um. O que é isso que eu estou vendo? E o quarto é diferente. O semblante dele é como o semblante dos deuses. Você não está sozinho. Olha para cá. Nós estamos concluindo. Mas eu quero te dizer, você não está sozinho. Você está sentindo solidão? Você está sentindo que Jesus lhe abandonou? Você tem dito para si mesmo: eu não sou mais ninguém, eu não estou sentindo mais nada na minha vida. Eu tenho procurado servir a Deus, mas eu não estou sentindo mais nada. Eu não sinto mais nada no meu coração. Eu não tenho sentido poder, eu não tenho sentido graça. Eu canto, mas não sinto nada. Eu estou aqui agora, irmão Elci, mas eu lhe confesso, eu não estou sentindo nada. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Você vai sair daqui sentindo alguma coisa do céu nesta noite. Eu quero convidar a todos de pé. Eu passei uma fase assim como você está passando. Quando eu tinha cerca de 14 anos de idade, passei por uma crise existencial terrível. Já era membro da igreja. Jesus tinha batizado ao meu irmão Hélio Ribeiro com o Espírito Santo na cidade de Jaboatão, no Templo Matriz. E eu anelava o batismo com o Espírito Santo. E quando Jesus batizou o irmão Hélio Ribeiro, eu entrei numa busca pelo batismo. Achei lindo vendo ele falar em línguas estranhas lá dentro de casa, nos cultos domésticos, cantando hinos espirituais. E comecei a sentir um desejo muito grande. E isso me fez entrar por um caminho de busca do batismo. E por um determinado tempo, não vendo a resposta, comecei a desanimar. Eu já estava fazendo parte da escala de culto, porque quando começou essa crise na minha vida, eu estava na escola uma tarde, e numa reunião feita pelo pastor Salviano Francisco em Bonança, ele disse para os cooperadores daquela igreja: eu estou sentindo no meu coração um desejo muito grande de indicar um adolescente para fazer parte da lista de culto. E disse: o nome dele é Elci, eu sei que ele está estudando, mas meus irmãos, eu estou sentindo um desejo muito grande. E os irmãos aprovaram. E quando eu cheguei da escola, minha mãe me disse que na reunião do ministério tinha sido acertado para eu sair na escala de culto. E eu entrei no quarto e disse ao Senhor: Senhor, como é que vai ser isso? Eu não estou sentindo nada, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Estou passando por essa situação, tu não me batiza. E fiquei naquela situação. Lembro-me que numa terça-feira, pela manhã, me levantei, dobrei o joelho na beira da cama.
Eu estava fazendo nessa época a 7ª série em um colégio na cidade do Moreno. E um jovem, colega de escola, tinha me feito alguns convites para a gente conhecer alguns locais que não é decente para um jovem crente ir lá. E eu consegui dizer não a ele por várias vezes, mas naquele dia pela manhã eu disse ao Senhor: Senhor, hoje é meu último dia de crente. Hoje eu vou sair do caminho. O jovem olha para cá, isso é muito sério. E eu sei que Deus vai restaurar vidas aqui, através deste testemunho. Eu não tenho nenhum mérito nisso. Eu não tenho nenhum mérito nisso que estou dizendo. Toda honra, glória é dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Nós somos vasos de barro na mão dele. Você pode levantar a mão e dizer amém? Mas naquela manhã eu disse isso ao Senhor: tu não estás me vendo, Senhor. Tu não estás me vendo, porque se tu tivesse me vendo, tu já tinha me batizado com o Espírito Santo. Então tu não queres me batizar, eu não sinto nada, então não dá. Me levantei, disse para minha mãe naquele dia: mamãe, se ela estiver me ouvindo agora através da Rádio Boas Novas, ela vai lembrar. Eu disse para ela: mamãe, hoje a senhora vai ter uma surpresa, vai estourar uma bomba aqui dentro de casa. Ela pegou no meu braço e disse: menino, o que é isso que você está dizendo? Que bomba é essa? Que surpresa é essa? Eu estava com o coração dorido, acontecer sem dar pelo menos um toque para ela. E aí me preparei para ir ao colégio à noite. Ah, meus amados, quem pensa que Jesus se atrasa se engana. Quem se atrasa é o diabo. Jesus não se adianta, mas ele também não se atrasa, ele chega na hora. Ele está chegando para alguém aqui agora. Tem paciência aí onde tu estás. Se não serve para ti, tem paciência por amor à vida de alguém que precisa do agir de Deus aqui agora. Vai orando. Cheguei no ponto do ônibus com os livros na mão. O ônibus chegou, parou e eu não consegui entrar, irmãos. Fiz força para sair do lugar e não consegui. O ônibus deu partida, só tinha aquele ônibus naquele horário, não tinha mais outro ônibus para eu ir para o colégio. Só tinha o ônibus no horário da volta. O ônibus foi embora e eu fiquei lá, sem entender o que estava acontecendo. Que angústia invadiu meu coração naquela hora. E eu disse: Senhor, o que é isso? O que é isso que eu estou sentindo, Senhor? E lá dentro do meu coração o Espírito Santo começou a falar. O Espírito de Deus fala. Você acredita que o Espírito de Deus ainda fala? Você acredita que o Espírito de Deus ainda fala? Ele ainda fala, ele está falando. E ele falou no meu coração e disse: você vai para o culto no Alto do Pau d'Arco. Era uma congregaçãozinha numa casa de taipa, já caindo. Era um casal que tinha aceitado a Jesus e que estava tendo um culto. Era um ponto de pregação recomeçado ali, reiniciado ali, recém-começado ali. E eu comecei a lutar. E disse: como é que pode? Eu não dá. Eu não posso ir. Eu não quero ir. Mas o Senhor fala mais forte. E o Espírito Santo começou a dizer: vai. E eu comecei a ir sem querer. E eu comecei a descer aquela avenida sem querer. E fui descendo a avenida e cheguei na rua que dava acesso à casa. E comecei subindo sem querer. Lá do meio da ladeira eu escutei os irmãos cantando. O culto estava começando. Estava aquela alegria. E eu comecei a dizer mais uma vez: eu vou ver todo mundo se alegrar e eu não vou sentir nada. Que coisa, por que é que eu estou indo? Eu não gostaria de ir. Você, quem sabe, chegou aqui e não entende por que chegou. Quem sabe você chegou aqui, até planejou ir embora e não conseguiu. Está preso pelo poder da palavra de Deus. É porque ainda o milagre não aconteceu. Vai acontecer agora. Quando eu cheguei lá, os irmãos fizeram uma alegria. Eu era o mais novo auxiliar de trabalho. Quando eles me viram, alguns disseram: que bom, irmão, se o senhor não foi para a escola, desistiu para vir aqui para o culto, entre. E quando eu ponho o pé, meus irmãos, num batente de barro, com uma tábua, com uma madeira em cima, quando eu ponho o pé, que atravesso aquele batente com uma perna, a congregação lotada. Antes que eu entrasse, uma criança se pôs de pé. Mas caiu uma descarga de poder tão grande na vida daquela criança. Aquela criança cantou um hino espiritual e profetizou dizendo: jovem, tu
Tu que disseste que eu não estava te vendo hoje pela manhã. Aleluia. Ele vê, Ele conhece, Ele entende. Ele é Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Pai, é o nosso pastor, é o nosso amigo, é o nosso verdadeiro amigo, que está presente em qualquer momento de nossa vida. Ele está ali, até quando a gente não sente, até quando a gente pensa que Ele se ausentou, Ele está ali, Ele está ali, Ele está ali. E eu ainda pensei e disse, meu Deus, será que isso é comigo? Será que isso é comigo? Tu ainda tens coragem de perguntar se é contigo que eu estou falando? Tu não sabes que eu estou falando contigo? Eu vou te batizar com Espírito Santo e com fogo, e vou te encher do meu Espírito, jovem. Relaxar-me, cante. Oh, aleluia! Oh, que culto! Oh, que noite! Oh, que momento! Quanta doçura, quanta alegria, quanta força! Mas eu me senti tão forte. Eu vi que Deus estava me vendo, que Ele se preocupava comigo. Jovem, Deus se preocupa com você, jovem. É mentira do diabo, você não vai perecer não, jovem. Jesus já está de pé, Ele vai tocar na tua vida aqui agora. Sim, Ele vai tocar. Eu queria convidar o irmão Daniel para a gente fechar aqui esse momento, com o grande coral cantando, eu vou tentar mudar. Você vai cantar daí, você vai dizer daí, e você vai ver que enquanto você canta, a chuva vai cair aqui dentro. Você vai ser molhado pela chuva seródia do céu que vai cair aqui agora. O grande coral vai cantar com você. Diga a Ele, eu vou tentar mudar. É a grande ação que você vai tomar nesta noite, para receber a ação de Deus também na sua vida, neste trabalho. Jesus vai encher-te do seu Santo Espírito. Se você não é batizado com o Espírito Santo, Ele pode te batizar aqui e agora. Se você chegou aqui doente, Ele pode te curar agora. Se você chegou aqui desenganado dos médicos, quem sabe? Ele tem a última palavra e Ele pode assinar o decreto de vitória para a tua vida nesta noite. Estás desempregado, vendo tudo acabar na tua casa, teus pais parados e não sabes o que fazer. Estás desenganado e abatido. Ele tem a chave que abre qualquer porta. Louva Ele, faz a Ele agora uma promessa de tentar mudar, e você vai ver Ele agir. Aleluia. Oh, aleluia. Se você não precisa desta palavra, curve sua cabeça e ore por quem está precisando. Se você está ao lado de alguém que você percebe que precisa de um ombro amigo, põe a mão pelo menos no ombro desta pessoa, porque vai cair o poder de Deus aqui agora. Esta primeira noite é uma noite em que Jesus está querendo sacudir muitas vidas. Amanhã vai ser melhor, porque Deus está mudando a tua vida aqui nesta noite. Você está no presídio, você está em casa. Se você está no leito do hospital, você está aí triste, desiludido, você gostaria de estar aqui conosco, mas deixa eu te dizer, Jesus está aí também. Você não está sentindo Jesus aí no leito do hospital? Glorifica Ele aí mesmo, canta, louva, canta conosco, adora a Deus. Estás viajando, vai louvando ao Senhor. Estás preso aí detrás das grades, o inimigo conseguiu acabar com teu nome na sociedade, mas Jesus vai te dar um novo nome, uma pedra branca e um novo nome tu receberás. Se não saíres da grade como um homem aqui, mas quando Jesus viesse e aí tu estiveres, as grades não vão te sustentar, mas tu serás arrebatado com a igreja. O Senhor assim te diz nesta hora. Sê fiel aí onde estás. Firma mais uma vez o pacto nesta noite. Tenta mudar ainda mais e verás a glória de Deus se revelar na tua vida. Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida. Todos os dias, às 3